Agora eu quero te fazer uma pergunta. Na sua casa, na hora do descanso lá de dormir, tem ronco? Pois é, na minha tem, e por isso eu trouxe a nossa otorrino para nos ajudar a entender o que é esse barulho que atrapalha muitas vezes as pessoas na hora de dormir. Por exemplo, meu marido ronca, eu não consigo dormir. E aí, como é que é aí na tua casa? Andréia, bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Muito bom receber você e aprender com você, então eu queria entender um pouquinho mais sobre ronco. O que é esse barulho insuportável? E a gente sabe que também tem vários tipos de ronco, né? Tem uns mais fortes, outros mais leves, então eu queria entender o que é o roncar. Claro. Vamos lá, então o que é o ronco? O ronco é quando o ar passa pela nossa via aérea no momento em que ela está estreita. Então a gente tem um estreitamento da via aérea e a passagem do ar que a gente respira por essa via aérea estreita causa aquele ruído característico do ronco. Então, quando a gente fala em via aérea, a gente fala ali do ar que entra pelo nariz, que passa na região posterior do nariz, passa pela laringe e aí atinge os pulmões. Então, alguma área desse trajeto está estreitado e aí o som vai passar com aquele ruído característico que é o ronco. Então, em alguns casos é um ronco intenso, quando você tem um estreitamento grande, dessa via aérea, ou roncos mais leves, quando você já tem um estreitamento um pouco menos intenso, e aí vai variar também. E além do estreitamento causando esse ruído característico, a gente tem as pausas respiratórias, que é um assunto bem importante, porque eu sempre falo que o ronco é um problema para quem está do lado de quem está dormindo, É no caso, o esposo ou a esposa ronca, o problema daquele barulho vai incomodar quem está do lado. O problema maior para quem ronca é a apneia, caso esteja associado a esse ronco. E aí, o que é a apneia? O que acontece e por que é tão perigoso e chama tanta atenção dos profissionais? Porque algo deve ter aí que chama a atenção e faz com que os profissionais alertem sobre essa questão. Sim. É bem importante mesmo a gente falar de apneia, porque a apneia ela causa muitos males para as pessoas, Desde doenças cardiovasculares, AVCs, pressão alta, enfim. Então, o que é a apneia? São pausas respiratórias. Então, você está ali dormindo e por um estreitamento maior da tua via aérea, o ar simplesmente para de passar. Então, o cérebro não recebe oxigenação por alguns segundos, até que ele acorda, Então, faz com que a pessoa acorde para voltar a respirar. Muitas vezes, esse acordar, esse despertar, não é percebido pela pessoa. Então, ela acha que dormiu a noite inteira, mas não, o cérebro a noite inteira ficou ali acordando em todos esses momentos de pausas. Então, a gente falou, o ronco é quando o ar passa por uma via aérea estreita. A apneia é, portanto, quando essa via aérea estreita tanto a ponto de não deixar o ar passar de jeito nenhum. Tanto que quando se tem apneia, o ronco cessa. Então, uma pessoa que está dormindo do lado de uma pessoa que tem apneia, por exemplo, ela está com um ronco alto e, de repente, o ronco cessa e a pessoa vê que a outra não está respirando. E muitas vezes ela é seguido de um acordar com engasgo, com um mal-estar ali. Então, exatamente essas duas coisas estão muito associadas, o ronco e a apneia. Tá. Mas não necessariamente todo mundo que ronca faz apneia. Não necessariamente, A apneia está muito associada ao ronco, Mas a gente tem sim pessoas que roncam, mas que não têm apneia. É o que a gente chama de ronco primário, que é um ronco que é basicamente esse estreitamento da via aérea, porém não chega a fechar a ponto de causar uma pausa respiratória na pessoa. E aí o que a gente faz para melhorar essa situação? Mesmo sendo um ronco levinho, ou nesse ponto aí onde envolve a apneia. Sim, isso é bem importante porque o que a gente tem que ter em mente? Roncar não é normal, Então a gente tem que investigar. Se está tendo um estreitamento da via aérea, a gente vai procurar aonde está tendo esse estreitamento e fazer o tratamento adequado. Então, as causas, o que pode levar a pessoa a roncar é, por exemplo, uma obstrução nasal, Então, essa via aérea daqui, ela está estreita, por uma obstrução, seja por um desvio de septo, seja por rinite alérgica, enfim. A região na parte posterior ali, que se segue a garganta, ali na transição entre nariz e garganta, a gente tem ali a base da língua, que é a parte mais posterior da língua, e o céu da boca. Quando a gente deita, principalmente se for de barriga para cima, que é quando a gente vê mais ronco, quando a pessoa ronca mais. Então, o que acontece? Essa região, ela cai, ela desce e aí fecha, estreita, Então, pessoas que estão em sobrepeso, tende a acontecer isso, Quando a gente engorda, a gente não engorda só
barriga, braço, perna, a gente também engorda essa região e aí ela se estreita. Então, o que a gente faz para pesquisar e tratar? A gente vai ver onde é o estreitamento da via aérea e ver o que pode ser feito. Pode ser nasal, pode ser laríngeo, né? Pode ser alterações estruturais na mandíbula, né? Tem pessoas que têm o que a gente chama de retrognatia, que é o queixo posteriorizado. Isso faz com que tenha mais ronco também. Então, a investigação é no sentido de procurar aonde está esse estreitamento da via aérea. E para a gente descobrir se a pessoa tem apneia? Ótima, boa pergunta, porque a gente tem um exame específico para isso, né? Então, o exame é chamado de polissonografia, é um exame que você faz durante o sono. Então, a gente são colocados eletrodos, né, na pessoa e ela dorme com aqueles eletrodos para que seja registrado tudo o que acontece durante o sono. Então, vai ser registrado se houve ronco, se houve apneia, quantas apneias teve durante a noite, né? O tempo que foi da apneia, né? Você pode ficar de 2 segundos sem respirar, pode ficar um pouquinho mais, né? Então, ela registra tudo e a partir daí é possível classificar em apneia leve, moderada, grave ou ausência de apneia. E aí, o que a gente faz, assim, quais são os tratamentos, tendo esse resultado de tem apneia, está fazendo ali? Quando a gente pede a polissonografia, a gente também faz toda a pesquisa de como está o estreitamento da via aérea. Então, se a gente detecta que é o sobrepeso a causa daquele ronco, e muitas vezes né? Tem muitos pacientes que única e exclusivamente o ganho de peso foi a causa do ronco. Qual seria o tratamento? Perder peso, né? Então, muitas vezes o tratamento do ronco depende mais do paciente do que do médico. Infelizmente, não tem uma pílula mágica que eu posso dar e a pessoa, de repente, vai parar de roncar, né? Então, vai depender de mudança do estilo de vida, né? Então, perder peso, se você tem obstrução nasal, fazer o tratamento dessa obstrução nasal, seja clínico ou seja cirúrgico, né? Se você tem alteração na arcada dentária, também existe tratamento para isso, né? O sobrepeso, a flacidez, tem gente que tem essa musculatura flácida, que também é uma causa de ronco, então tem fonoterapia para isso, né? E em alguns casos, quando se quer resultados mais rápidos, tem alguns aparelhos que podem ser usados durante o sono. Que aparelhos seriam esses? O mais simples, indicado para a apneia mais leve, a moderada, é um aparelho intraoral, que é um aparelhinho que você usa ali para dormir e ele faz com que a sua língua seja um pouquinho anteriorizada. E aí fica um espaço maior para o ar passar, não deixando aquela via aérea estreita e aí tende a reduzir ou cessar o ronco. Então é indicado para pessoas que têm apneia de leve a moderada. Nos casos muito acentuados de apneia grave, já é indicado um aparelho chamado CPAP. O aparelho CPAP, ele promove uma abertura da via aérea através de um fluxo de ar. Então, o paciente dorme com uma máscara e essa máscara emite um fluxo de ar que não deixa a via aérea fechar. E aí cessa a apneia e cessa o ronco. Olha só que interessante, adorei entender um pouquinho mais sobre esse assunto e agora que você já tem bastante informação sobre ronco, já sabe que não é normal. Se tem ronco aí, procura um otorrino para resolver essa situação. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Agora nós vamos falar sobre introdução alimentar. É uma fase muito gostosa, mas também gera muitas dúvidas entre as famílias. Quando é o período certo para começar? Qual a idade certa? Quais são os sinais de prontidão alimentar? Começo dando fruta, começo dando comidinha, amasso, dou em pedaços? Tem muitas perguntas. E claro que eu vou tirar todas essas dúvidas para nós com a nossa nutricionista querida Amanda. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mari. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que você domina muito e que eu tenho certeza que conversa bastante com as mamães. Quando que a gente começa então a introdução alimentar? A gente tem que começar a introdução alimentar aos 6 meses. Isso mais os sinais de prontidão. Então, quando o bebê mostra pra gente que ele tá pronto, ele senta, ele já leva os objetos à boca, ele já tem interesse pelos alimentos, ele também pode ter ou não já o surgimento de alguns dentinhos, mas sempre depois dos 6 meses, mais esses sinais. Então, chegou aos 6 meses e a criança não está apresentando esses sinais de prontidão, ela não está pronta ainda para começar a introdução alimentar. Exatamente, a gente tem que avaliar. Esses sinais, eles mostram pra gente o desenvolvimento da criança. Então, que ela já está pronta, ela já está se desenvolvendo o suficiente para receber os alimentos sólidos. Entendi. E como que a gente começa essa introdução alimentar?
pelo café da manhã, pelo almoço, o lanche da tarde, o jantar. A gente começa oferecendo todas as refeições, fruta, salgado, me explica. A gente começa com 3 refeições, sendo elas 2 lanches e uma refeição salgada ou 2 refeições salgadas e um lanche. Tá. E aí, qual a gente vai escolher fazer depende da rotina da família. Então, se a família é super organizada nas refeições principais, é melhor a gente começar nas refeições principais e num lanche do que começar em 2 lanches e uma refeição principal, né? Que são o almoço e o jantar, no caso. A gente vai começar com essas refeições, definindo com a família. E aí os alimentos são alimentos saudáveis, então comida, fruta, verdura, legume, arroz, feijão, enfim, comida. E esses alimentos ajustados para a consistência que a família se sentir mais confortável. Sendo eles ou amassados, na alimentação que a gente chama de tradicional, ou ainda em pedaços maiores, macios, sempre macios. Que são o que trazem pra gente a segurança, né? Sim. Que é o que traz pra gente a segurança. E aí a gente não põe sal. Como é que funciona essa questão? Como é que a gente tempera a comida? Porque muitas mães falam assim, mas eu vou dar comida sem gosto. Aí a criança recusa porque não colocou o tempero ali, o sal. Como é que funciona essa parte? É polêmico isso do sal. É muito polêmico. A gente tem algumas divergências nas recomendações a respeito do sal. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a recomendação de ser a comida da família, a comida que a família come, depende se a família se alimenta de forma saudável. Então, se a família come com uma quantidade de sal, ok, então, pequenas quantidades, só para temperar o alimento, não usa alimentos processados, não usa temperos industrializados, esses pós mesmo, que não tem, né, que tem uma quantidade muito maior de sal e ainda adiciona sal, vai ter muito sal para essa criança. Agora, pequenas quantidades de sal, a criança aceita também, aquele alimento tem sabor. Mas a gente sempre vai priorizar os temperos naturais que vão dar sabor para essa comida. Não tem por que a gente dar um alimento sem sabor, sem tempero nenhum para aquelas crianças. É verdade. E quando a gente pensa num prato principal, seja para o almoço ou para o jantar, quais são os grupos alimentares que precisam estar presentes ali? Quais opções de comidas que a gente pode oferecer para os bebês? Tá. A gente precisa ter um alimento de cada grupo alimentar. Então, um vegetal, uma fonte de carboidrato, então arroz, macarrão, batata, aipim, mandioca, né? Esses alimentos, uma fonte desses alimentos, uma fonte das leguminosas, que são os feijões, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, todos esses. Uma fonte de proteína, pode ser aí carnes ou ovos, sem problema algum, pode ser carne de boi, pode ser carne de porco, pode ser peixe, pode ser ovo, se a gente tiver uma família vegetariana. Então, um alimento de cada grupo. E aí tá montado o pratinho. Exatamente. E aí a gente começa a ofertar para as crianças uma refeição com todos os grupos alimentares, pensando no carboidrato, na proteína, nas leguminosas e nos legumes. Exatamente. Se a gente puder ter 2 opções de legumes, melhor. Que aí a gente pode ter, por exemplo, as folhas, tipo couve, acelga, alface, e mais outro tipo de vegetal, por exemplo, cenoura, abóbora, tomate, enfim. É melhor, mas pelo menos um tem que ter. Entendi. E aí é escolha da família essa questão de como ofertar esse alimento, se vai ser amassadinho ou se vai ser no método BLW, a família que decide. Então, isso tem que ser decidido junto com a família, mas sempre com uma orientação profissional, para entender também com o que essa família vai se adaptar melhor. Porque, por exemplo, o BLW, né, a alimentação de uma forma mais participativa, ela funciona de uma forma bem legal, mas se a família não se sente confortável e segura em fazer, talvez o amassadinho seja mais confortável, mais seguro para essa família. Essa família vai passar mais confiança para esse bebê e, consequentemente, a introdução alimentar vai funcionar de uma forma melhor e mais leve. Então, sempre com orientação profissional, seja do nutricionista ou do pediatra que acompanha, eu acredito que essa escolha vai ter mais qualidade. Eu entendi. Eu acho isso fantástico, porque realmente, se você está com medo, não está seguro... eu vou fazer BLW porque eu vi na internet, mas aí você não tem segurança, não tem embasamento, não sabe como é que é, daí eu acho que acaba sendo até perigoso e frustrante. Com certeza. Sem essa orientação, sem a família estar muito confiante, muito segura do que ela está fazendo ali,
Na primeira vez que a criança não encostar no alimento, não se interessar, ou jogar um alimento no chão, não funciona para o meu bebê. Isso não funciona para mim. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que o processo de introdução alimentar é muito mais sobre conhecer os alimentos, experimentar os sabores, conhecer as texturas, experimentar os cheiros, do que necessariamente comer, né? A gente cria uma expectativa muito grande que, montei o pratinho, o bebê vai comer tudo. E aí, quando não come tudo, meu filho não come, não está aceitando. Isso é tão ruim, porque se ele está tocando, ele está cheirando, ele está colocando na boca, eu acho que esse é o processo, né, da introdução alimentar, é introduzir os alimentos, até porque a gente sabe que até o primeiro ano de vida, a principal fonte de alimento mesmo da criança é o leite, né? Com certeza. Até tem um novo nome, né, para a introdução alimentar que tem sido usado, que é a alimentação complementar, como complemento ao leite, porque até 1 ano, a maior parte dos nutrientes dessa criança que ela precisa vão estar no leite, seja materno ou fórmula. E aí, quando a alimentação vai sendo estabelecida, a gente vai reduzindo gradativamente essa fórmula ou esse leite materno de forma natural. Sim. Porque a criança já se sente satisfeita. Claro. Então, por que ela não sente tanta vontade de tomar o leite, né? Só que isso precisa de tempo, paciência, respeitar e confiar também naquele processo. E claro que se você tiver alguma criança com algum desenvolvimento atípico ou que apresente dificuldades para além do que a gente considera normal, a gente sempre pode procurar ajuda, sempre pode buscar profissionais para orientar nesse sentido, né? Verdade, querida, muito obrigada por dividir tantas informações conosco. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, está se aproximando aí dos 6 meses, se você quer ter certeza de quais são esses sinais de prontidão, procura um profissional para te ajudar, para que essa fase seja muito especial e não cheia de estresse e que cause até problemas na própria introdução alimentar da criança. Então, eu acho que a gente, munido de informação e ao lado de profissionais bons, a gente tem mais força. Obrigada, querida. Até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre culpa materna. Esse assunto me cutuca. Será que ela trouxe esse tema para mim? Será que ela trouxe para você, mães, né? Ju, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Esse assunto não tem como a gente não abordar. Você é mãe, você sabe. Por mais que a gente faça tudo certinho, sempre tem a dona culpa conosco. Por que, Ju? Por que a gente se cobra tanto? Então, eu vim aqui, na verdade, para a gente falar um pouquinho da culpa e tirar tanto esse peso que ela tem de ser alguma coisa negativa, sabe? Porque quando a gente fala em culpa, a gente pensa em algo negativo, né? Então, o que seria a culpa? Vamos começar por aí. A culpa, ela é um sentimento, né, que vem quando a gente tem a percepção, a sensação de que a gente falhou, né? A gente falhou com alguém ou com a gente mesma. No caso das mães, geralmente as nossas falhas, os nossos erros estão relacionados aos nossos filhos, né? E a culpa materna especificamente, que, né, a gente fala tanto, você começou o programa falando, meu Deus, lá vem o tema culpa, porque é aquela frase, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, que é uma frase que, né, não deveria existir, porque é uma frase muito cruel, inclusive se a gente olhar... Que todo mundo usa. Todo mundo usa. Se a gente olhar por esse lado bem negativo da culpa, né? Porque a culpa materna, na verdade, ela vem de uma construção social. Se você for pensar, a gente é obrigada, na verdade, a sociedade nos coloca que a gente tem que ser perfeitas, né? A gente já falou em outro programa aqui sobre o mito da mãe perfeita, né? E a culpa, ela entrou um pouquinho naquele programa, mas eu achei interessante trazer o tema específico, porque fala sobre culpa e a gente fala, meu Deus, eu não quero ter culpa, eu não quero sentir, e eu sinto culpa o tempo inteiro, né? É assim com você também, Mari? É assim, né? Então, a culpa, ela não precisa necessariamente ter essa conotação negativa. A gente pode olhar também para a culpa, a gente deve olhar também para a culpa com propósito. Porque às vezes ela vem com sentido, ela vem como um sinal de alerta, por exemplo, de algo que realmente a gente precisa reparar. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, vamos pensar numa situação, pensa, Mari, vamos ver se você consegue pensar numa culpa clássica, assim, da maternidade. Amamentação. A amamentação é uma questão que, se você tá... Aí a gente entra na questão, por exemplo, das redes sociais. Vamos lá, você tá lá no Instagram, você tá navegando no Facebook, onde quer que seja, e você vê que todas as mães das redes sociais, e todas as suas vizinhas, e todas as suas amigas, amamentaram até os 2, 3 anos, né? E aí você, por alguma questão,
ou por uma escolha, ou porque você não conseguiu. Uma escolha consciente, quando a gente fala de escolha, é sempre aquela escolha com informação, né? Eu tinha toda a informação que eu precisava sobre a amamentação e eu optei por não amamentar. Então você pode. Ou eu precisei, né? Não deu certo, eu não consegui. Ou eu senti que já era a hora do desmame, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, e as minhas amigas vão até os 2, ou dizem que tem que ir até os 2, então, culpa. Né? Me sinto super mal, me sinto super culpada. Porque a gente tem a tendência a ter a comparação. A gente tem a tendência a achar que se eu não fiz aquilo que esperam de mim, eu estou falha em muitas outras questões. A gente tem a tendência a colocar aquela lupa bem, né, fazer um zoomzinho e deixar bem ali e olhar só para aquela questão. E a gente deixa de olhar todo o resto que a gente faz. Então, provavelmente você e eu agora, a gente está falando isso, a gente pensa naquela mãe que não amamentou até os 2 anos, e a gente fala, poxa, mas ela é uma incrível mãe em tantas outras coisas. Ela é incrível não tendo amamentado até os 2 anos. Né? Então, a gente tem essa tendência a olhar um recorte de algumas coisas. É por isso que eu acho importante a gente trazer a questão da culpa também, voltando para falar da culpa com sentido, que eu acho que é importante a gente falar disso, porque às vezes a gente erra. Né, Mari? E que bom que a gente erra. Então eu quero trazer aqui também a importância da gente errar e da gente falhar para que os nossos filhos aprendam que eles também podem falhar. Porque você imagina se os nossos filhos nos veem sempre como pais e mães que não erram, né? Que são, assim, incríveis. O que eles vão achar? Que eles também não têm esse direito, eles também não podem errar. E se quando a gente erra, então vamos dizer que a gente agiu e a gente errou, percebemos que erramos, o que a gente vai fazer? O que a gente deveria fazer? Reparar esse erro, né? Então eu percebi, eu vou e peço desculpas, eu converso com quem quer que seja, com o meu filho, eu vou e explico para ele. E essa reparação que a gente fala, ou até restauração de culpa, pode ser feito até se passou anos. Às vezes a gente carrega uma culpa por anos. Eu fiz uma coisa com meu filho, que às vezes o teu filho nem lembra, mas você acha que aquilo ficou marcado na vida dele. E se você for e conversar 5 anos depois com o filho sobre aquilo, às vezes vai te fazer um bem danado, sabe? E você não vai mais carregar aquela culpa que não faz sentido, né? Então eu acho bem importante também a gente falar da diferença entre a culpa e a responsabilidade, então a autorresponsabilidade, porque tem isso também. Quando a gente se responsabiliza por alguma coisa, quando a gente vai agir, né, a gente age pensando que a gente está fazendo certo, a gente age falando assim, bom, eu vou fazer isso, não pensando necessariamente que é o certo, mas eu vou fazer isso com essa função, por esse motivo, X, Y, Z, porque eu sei que isso vai trazer mais benefício do que malefício, para mim, para o meu filho, para a nossa relação, para a relação da família. Então, assim, o que eu queria trazer hoje, a gente tem pouco tempo, né? Eu sei que corre muito, mas a gente tentar olhar para a culpa, não com esse peso enorme que ela tem, né? A gente entender que tem a culpa que não faz sentido, e essa a gente tem que realmente tentar se desprender dela, e tem a culpa que nos ajuda nessa reparação, nessa restauração, nessa reconstrução, né? Então, o que eu acho importante é a gente olhar assim, bom, uma dica, né? Redes sociais, vamos seguir só mães, famílias e coisas que fazem sentido mesmo, que a gente vê que constrói alguma coisa pra gente. Porque se você tá seguindo alguém que você percebe que é muito vida perfeita, muito mãe perfeita, eu sempre olho aquilo e eu falo, nossa, os filhos dela devem ser muito felizes e os meus não são, talvez é hora de dar um pause nesse segmento aí, nesse seguir dessa pessoa. Então eu acho que fazer um filtro em quem a gente segue nas redes sociais pode ser uma dica importante, né? Tentar olhar não só para aquela situação específica, mas tentar olhar para a tua maternidade como um todo, né? Você ser mais gentil consigo, né? Então eu olhar, eu sempre erro, será? Ou será que, por exemplo, uma tela é algo que é culpa, assim, quase de 100% das mães. Ah, eu exagerei na tela. Se você olhar para isso, você exagera sempre? Seu filho está sempre, todos os dias ele passa horas e horas na frente da televisão ou de vez em quando precisa acontecer? E aí você se culpa e chega no fim do dia você está ai meu Deus, que péssima mãe que eu sou porque eu deixei. Então vamos tirar, né, esse zoom que a gente dá para essa situação específica e vamos olhar com mais carinho para essa culpa. Tanto a culpa que a gente precisa de reparação, que a gente precisa reconhecer e pedir desculpa. Fazendo isso, a gente ensina os nossos filhos a fazer isso também, né? Quanto olhar para aquela culpa que não faz sentido, que a gente está exagerando, porque a gente acha que a gente tem que dar mais do que a gente pode, que a gente tem que ir além do que é da nossa possibilidade, né? Então, vamos tentar se punir um pouquinho menos, se acolher um pouquinho mais e olhar para essa culpa,
talvez de uma forma diferente. Nossa, que aprendizagem, que Falei reflexão. Sensacional, assim, ó. Não tem nem o que falar depois de tanto ensinamento. Só gratidão por ter escutado tudo isso. E eu espero que te ajude também no teu maternar, essa lupa que a Ju falou, pra gente olhar só um pouquinho que a gente errou. Quem sabe a gente abre ela e olha tudo que a gente acertou naquele dia e que a gente vem acertando ao longo, né, do nosso maternar. Acho que vai ficar bem mais leve, bem mais gentil conosco. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada, Mari. Até. Vamos falar sobre dor no quadril dos pré-adolescentes. Será que isso é normal? A gente sabe que dor é sempre um sinal de que algo não está ok. Então, a nossa ortopedista pediátrica vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto e nos dar um caminho, um norte, para a gente saber o que fazer se as nossas crianças em casa nos reclamarem de dor no quadril. É isso, doutora? Oi, Mari, é exatamente isso. Bem-vinda novamente. Obrigada. Vamos falar então um pouquinho sobre essas reclamações dos pré-adolescentes em relação ao quadril. Pré-adolescente, normalmente ali entre 10, 14 anos, né? As meninas normalmente menstruam um pouco mais cedo, então nas meninas isso acontece um pouco mais cedo e nos meninos um pouquinho mais perto dos 14 anos. Então a gente tem que prestar bastante atenção na criança que está com dor, no pré-adolescente que está com dor no quadril, perto ali da puberdade, logo depois da puberdade. Então, criança que tem dor no quadril, que está mancando, puxando a perna, reclamando de dor, a gente tem que prestar atenção, porque pode ser uma doença do quadril do fêmur proximal. Olha só, então não é algo normal. Não. E outra coisa interessante é que às vezes a doença é no quadril, mas eles não têm dor no quadril, eles podem ter dor na coxa e às vezes dor no joelho. Então toda vez que chega um paciente para a gente com queixa de dor no joelho, a gente examina o joelho, mas também examina o quadril, porque pode ter alguma coisa escondida ali. Entendi. E o que pode ser? Na verdade, exatamente o porquê que acontece essa doença, a epifisiólise, outro nome é escorregamento femoral proximal, a gente não sabe exatamente por que isso acontece, né? A gente sabe que pode estar associado a algumas doenças, por exemplo, osteometabólicas, ou aquela criança que tem um crescimento muito rápido, ou que tem alguma alteração endócrina, pode ou tem uma susceptibilidade maior de desenvolver a doença. E o que é, enfim, essa doença? O osso da criança tem uma região que a gente chama placa de crescimento, né? O que acontece? Essa placa de crescimento fica fraca, e aí que a gente não sabe explicar exatamente por quê. A gente tem aqui a cabeça do fêmur, a placa do crescimento aqui e o osso aqui. Essa placa ela se alarga e permite que essa parte aqui de cima, que é a cabeça do fêmur, se separe do resto. Então isso aqui começa a escorregar. E aí o paciente, a criança, o pré-adolescente começa a ter dor. Olha só, e aí o que a gente faz? Primeiro, como que a gente descobre? É através de exames? Então a sintomatologia é bem importante, né? Essa queixa de dor, a queixa de claudicação, o mancar, puxa a perna. Então, se tem um pré-adolescente que está reclamando de dor, leve para investigar, né? Porque a gente precisa examinar para afastar essa patologia. Outra coisa que é comum que eu não falei tem dois biotipos específicos, né? Então aquele adolescente, pré-adolescente, o baixinho, o gordinho, que às vezes ele vem andando, a gente brinca às vezes até 10 para as 2, que o pé vem viradinho para fora, esse tem chance de ter epifisiólise. Ou então aquele muito magro e muito alto. São os dois biotipos que favorecem mais esse escorregamento. E aí o paciente então vai ter dor, né? Vai ter essa queixa de que está mancando, claudicando, e aí você vê que entra no consultório aquele pacientinho mancandinho, e aí você vai fazer o quê? Vai pedir, vai examinar, você vai ver que a mobilidade do quadril pode ser que ela não esteja preservada, esse paciente pode ter dor, e aí você vai pedir uma radiografia. E na radiografia, na grande maioria dos casos, você já consegue fazer o diagnóstico. E se por um acaso não aparece ali? Se por um acaso não aparece, porque o deslizamento ele pode acontecer devagar, aos poucos, ou ele pode ser rápido, né? Então, quando o deslizamento ainda não aconteceu, aquela fise, a placa só enfraqueceu, às vezes o raio-x só mostra um alargamento,
né? Ou então eu preciso solicitar uma ressonância para investigar realmente se aquela região tem alguma alteração ou não. Entendi. Que, na verdade, seria um diagnóstico precoce. Aí o paciente tem o melhor resultado possível com o tratamento. Porque quando escorregou, aí já é bem mais difícil de tratar. Então, o ideal é sentir o dor, vamos no ortopedista para diagnosticar e para já começar a tratar cedo. E assim, não está relacionado à queda, não é por causa... Às vezes, muitos pacientes chegam com dor e eles caem com alguma frequência, né? E eles associam a dor à queda. Mas não necessariamente a queda é a culpada do escorregamento acontecer. Às vezes são coisas que aconteceram simultaneamente. Tá? E aí, quando a gente pensa em tratamento, o que vem pela frente? O tratamento é cirúrgico, sempre. Sempre. Porque como ele começou a escorregar, ele vai continuar escorregando. Então, antigamente, há muito tempo, se podia fazer gesso, mas os resultados não eram bons, né? Então, hoje, o que a gente tem de melhor tratamento para isso é o tratamento cirúrgico. A gente põe um parafuso que prende essa parte com essa parte, para ele não escorregar mais. Né? Esse é o tratamento cirúrgico que a gente chama. E assim, a gente suspeitou que o paciente possa ter isso, a gente não deixa o paciente mais andar, né? Põe numa cadeira de rodas e vai para o raio-x fazer na cadeira de rodas. Por quê? Porque vai que ele tropeça indo para o raio-x e aquilo que tinha escorregado só um pouquinho pode escorregar um montão. Né? E aí piora o resultado para mim e para ele. Né? Então, quanto menos escorregou, melhor ali na cirurgia. Melhor na cirurgia. Porque daí, se escorregou muito, o que dificulta na cirurgia? Ele vai fazer um impacto, né? Quando ele vai perder parte do movimento do quadril e eu não consigo devolver isso para a posição normal. Né? Então, por isso que os resultados são piores. E aí o pós-cirúrgico, como é que é? Aí vai depender. Alguns pacientes, normalmente eles usam muleta, alguns pacientes a gente permite apoiar, alguns não. Aí vai depender do caso, tipo, de como do caso, foi. de como foi. Mas qualquer pós-cirúrgico, principalmente quando a gente pensa no quadril, em tudo isso que você nos explicou, vai precisar ter um tempo ali de repouso não porque foi um parafuso. Não pode fazer educação física, tem que esperar aquilo ali consolidar, né? Aquilo ali, se a gente pôs o parafuso é para ele grudar ali aquelas duas regiões, né? Aqueles dois pedaços. Então tem que dar um tempo. O ideal para, como a gente está falando em pré-adolescentes, é no período de férias escolares fazer. Não, aí é que tá, porque na hora que não vai acontecer nas férias, vai acontecer em qualquer momento. Claro. Então aconteceu, a gente faz. Bom então a gente falar sobre isso. Então não é algo que pode ser programado e esperar. Esse é como se fosse uma fratura, é uma emergência. Quebrou, a gente arruma, Entendi. Né? Trata. Se você fez o diagnóstico da epifisiólise, tem que tratar, não dá para esperar. Entendi. Poxa, quanta informação importante. E às vezes as pessoas ficam pensando, porque como tem a dor do crescimento, as pessoas acham que qualquer dor, é dor do crescimento, é normal, tá doendo aqui, é normal, faz parte. Então é bom a gente ter informação e sempre tirar dúvida com um profissional. Porque, imagina, se é algo que a gente resolve de uma forma muito melhor com antecedência, então vamos buscar essa antecedência, né? O resultado com certeza é melhor. Muito obrigada por dividir conosco tanta informação e até a próxima. Até a próxima. Será que existe alguma relação entre os bebês prematuros e os olhinhos? Óbvio que quem vai nos ajudar a entender e responder todas essas dúvidas sobre esse assunto é a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então conta pra nós, bebês que nascem antes do tempo, que são considerados bebês prematuros, muda alguma coisa ali na parte da visão? Muda bastante. Na verdade, como é que acontece? A formação do nosso olho, ela é desde lá quando a gente começa, né, a gestação, lá quando o embrião começa a crescer e termina de se formar, né, de se desenvolver todo o olho no final da gestação com 40 semanas. Principalmente a estrutura do fundo do olho, que é a retina. A retina ela vai terminar de se formar, de crescer ali dentro do nosso fundo do olho quando tem 40 semanas de gestação. Então, toda criança que nasce antes de 40 semanas, ela não tem o olho completamente formado. E as crianças que são prematuras, então que nascem bem antes, né, das 40 semanas, elas podem ter alterações no olho que podem causar algumas doenças. A principal delas é a retinopatia da prematuridade. Então, como que acontece?
Essa retina, ela tem que crescer, né, até o final do fundo do olho para se formar completamente e para causar, né, para ter toda a formação no fundo do nosso olho. Quando a criança nasce antes, a retina para de se formar. E no momento em que ela para de se formar, uma parte que fica, né, sem vasos sanguíneos ali da retina, né, que não formou até o final, começa a liberar vários fatores de crescimento, e esses fatores eles podem levar à formação de vasos errados, né, vasos novos, mas que são errados, e esses vasos podem fazer trações, pode puxar a retina e pode levar até o descolamento de retina. E quanto mais cedo, quanto mais prematura é a criança, maior a chance de essa doença acontecer. E essa doença, então, que a gente chama retinopatia da prematuridade, é uma das causas mais importantes de cegueira na infância. Então, por isso que as crianças prematuras, né, principalmente as crianças que nascem antes de 32 semanas, ou aquelas crianças que têm abaixo de 1,5 kg no nascimento, elas precisam ser avaliadas por oftalmologista desde o primeiro mês de vida. E a gente precisa daí fazer esse exame, né, do fundo de olho, da retina, desde o primeiro mês de vida, dilatando as pupilas e vendo todo o fundo de olho e acompanhando todo esse crescimento da retina para ver se por acaso acontece essa doença. E quando essa doença acontece, a gente precisa tratar, porque senão pode gerar essa causa de cegueira, principalmente que é o descolamento de retina. E a gente pode tratar de várias formas, né? A principal delas é com laser no fundo do olho e também algumas injeções que fazem com que esses fatores que são liberados por essa retina que não tem vasos, que eles diminuam, né? E que não continuem a fazer essa formação errada desses vasinhos. Entendi. Então, assim, diagnosticou, já começa o tratamento ou laser ou as injeções e qual a escolha, assim, por que laser e quando a injeção, quando que se escolhe um ou o outro? Então, assim, primeiro, né, essas crianças, elas vão ser acompanhadas, né, por várias semanas, né, então, desde o momento em que a criança prematura nasceu, né, o médico lá da UTI, que né, normalmente essas bem prematurinhas, bem pequenas vão ficar lá na UTI, o médico da UTI pede para o oftalmologista para ir lá avaliar e o oftalmologista vai ver, tá com doença ou não tá com doença. E se tem doença, em qual estágio dessa doença tá. Porque às vezes, conforme a criança vai crescendo, a retina vai se formando aos poucos e chega até o final. Mas tem aquelas crianças que desenvolvem a doença e que daí depende de qual estágio que está a formação da retina. Porque a retina ela se forma em círculos, assim, começa pela área central e daí vai indo até a parte mais periférica. E normalmente a gente acaba fazendo mais o laser porque o laser é mais efetivo. Só que se está muito pouco formada, aí a gente acaba, quando a gente faz o laser, a gente realmente queima essas áreas da retina. Então nessas áreas onde tem o laser, a criança não vai enxergar mais. Então não vai mais funcionar. Aí a gente acaba priorizando as injeções se é muito a doença é muito precoce, se formou muito pouca retina. Mas isso depende muito do estágio da evolução da doença, né? Então essa criança vai ser acompanhada por bastante tempo. E além dessa doença que você citou, tem mais algo que a prematuridade possa afetar no quesito visão? Essa própria doença, quando tem essa doença, ela pode causar várias alterações no olho, pode causar catarata, pode causar glaucoma, pode causar alterações de grau, pode gerar uma baixa de visão que leva a estrabismo, que leva a nistagmo, que são os tremores, né, involuntários dos olhos. Então, crianças que têm essa doença, elas já são propensas a ter mais alterações nos olhos. Mas mesmo aquelas crianças que não desenvolvem essa doença da prematuridade, elas também têm mais chances de ter estrabismo, de ter alterações de grau que precisem de óculos mais cedo do que as crianças que nascem no tempo certo. Então, uma criança que nasceu antes do tempo, né, esperado, que é um bebê prematuro,
ela precisa de um acompanhamento diferenciado com o Sim. oftalmologista. Com certeza, ela vai precisar e com muito mais frequência do que uma criança que nasceu no tempo normal, e ela vai ter que ser acompanhada por bastante tempo, porque ela tem bem mais chance de desenvolver várias alterações dos olhinhos. Olha só, e o bacana é saber que desde a maternidade, lá quando você fica na UTI neonatal, já vai um profissional para fazer todas as verificações, enfim, para saber se tem alguma alteração ali, se já precisa ser tratado. Porque a gente sempre fala que qualquer tratamento precoce, o resultado é melhor, né? Isso, com certeza. E às vezes os pais, eles ficam, né, ficam com dosinha de, a criança vai ter que dilatar a pupila tão pequena para precisar ser avaliada, mas é bom entender que isso é feito porque é muito importante, porque quanto mais cedo a gente diagnostica qualquer tipo de alteração, melhor é o tratamento, né, e melhor é a evolução do caso. Se a gente deixa para mais tarde, sempre vai ser um pouco mais difícil e sempre pode ter consequências muito mais graves, né? Entendi, doutora, muito obrigada por trazer essas informações para nós. Espero que você tenha gostado e que te ajude, se caso você tenha um bebezinho prematuro, fica atento, cobra também no local que você está sobre esse assunto e leve o seu filho com mais frequência ao oftalmologista pediátrico, né, doutora? É isso aí. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos pós-cirúrgicos, isso mesmo, depois que faz uma redução de mama, coloca silicone, depois de uma lipo, enfim, qualquer procedimento cirúrgico e, é claro, com a nossa cosmetóloga que trabalha junto com a nossa cirurgiã, a doutora Tainá. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Me fala então um pouquinho sobre esse trabalho, o que a tua irmã, a doutora Tainá, indica após uma cirurgia? O que vem assim? Vem drenagem? Conta para nós um pouquinho sobre. Então, a gente já trabalha juntas há 1 ano na Lumière Clinic, que é o nome da nossa clínica, fica na Agronômica, no Hospital da Visão. E a gente começou esse trabalho há basicamente 1 ano. Então, todos os tratamentos pós-operatórios, né, todas as cirurgias plásticas, independente de qual seja ela, abdominoplastia, próstata de mama, mastopexia, é indicada a drenagem linfática, que é o pós-operatório imediato. Então, esse pós-operatório imediato, né, que é a drenagem linfática, ela pode ser iniciada a partir de 48 horas após a cirurgia. Porque é bem importante a gente a paciente fazer esse cuidado do pós-operatório, porque a cicatrização, os edemas, os hematomas que acaba acontecendo na cirurgia plástica, cicatrizam mais rapidamente. Entendi. Então, e a paciente vai se sentindo cada vez melhor a cada dia, assim, Claro. né? Então, é bem reconhecido pelos pacientes o pós-operatório bem feito, a drenagem linfática bem feita, sabendo toda a parte fisiológica e anatomia de como que é realizada as cirurgias plásticas, né? Porque cada cirurgia vai mexer num tipo de tecido. Uma abdominoplastia, por exemplo, é descolada toda a parte abdominal. Então, o fluxo da drenagem linfática acaba mudando um pouco o sentido. Por isso que é importante a parte fisiológica e ter o profissional adequado para estar realizando esse pós-operatório. Ah, que legal. E tu ali junto, acho que fica um trabalho mais eficiente, porque você sabe como é que foi feita a cirurgia, se precisou de alguma coisa em especial, ela te passa, você sabe exatamente o que precisa naquele corpo. Acho que fica bem mais eficiente estar ali juntas, né? Isso, fica bem mais eficiente. Também agora é uma coisa bem nova, assim, de uns 2 anos para cá, o taping pós-cirúrgico, que são as bandagens elásticas que é feito no final da cirurgia, já no centro cirúrgico. Então, o paciente sai já com uma pré-drenagem, podemos dizer assim, com essa bandagem elástica, que ela fica de 5 a 7 dias, e já com o modelador. Então, ela já inicia um pré-tratamento de pós-operatório dentro do próprio centro cirúrgico, antes de ir para o quarto e antes de... Muita gente pergunta assim, se dói, porque a pessoa vai estar ali operada, cicatriz, enfim, mexeu ali, às vezes com um edema, mexer, manusear ali, como é que é essa parte? Então, o manuseio da drenagem linfática, num pós-operatório, ela tem que ser bem leve, assim, né, as manobras e tal,
porque os nossos gânglios linfáticos, o nosso circuito linfático, ele é bem superficial. Só que ele acaba sendo agredido durante a cirurgia. Então, fica o excesso de líquido dentro do abdômen, na região ali operada, que é o que a gente drena no pós-operatório. Só que nos primeiros dias, a paciente vai sentir um pouco de desconforto, porque vai estar dolorido, vai estar com edema, hematomas, né, devido a abdominoplastia ou a lipo, né? O procedimento que foi feito. O procedimento ali, né, que foi feito, no corpo. isso, exatamente. Então, na primeira semana, realmente é um pouquinho desconfortável para o paciente, às vezes. Mas é bem importante, porque a partir desse momento é que vai começar a desinchar, a diminuir o edema, a melhorar a cicatrização. Então, assim, nos primeiros dias acaba sendo um pouquinho mais desconfortável, só que a drenagem em si, ela já é um pouco diferente do que a massagem, né? Às vezes as pessoas confundem drenagem com massagem. A drenagem pós-operatória, ela é quase que uma passada de mão, assim, Sim. ela é bem superficial, bem levezinha, de acordo com o sentido dos vasos linfáticos, sempre levando o líquido para os gânglios. Entendi. Então, drenando, né, a gente tem gânglios linfáticos em todo o nosso corpo, nas axilas, nos inguinais. Então, depende qual o tipo de cirurgia que a pessoa fez para estar realizando a drenagem linfática, a drenagem pós-operatória. E quando a gente pensa assim numa paciente que não fez a drenagem, existe uma diferença se a gente comparar as duas pacientes fizeram a mesma cirurgia no mesmo período? A recuperação é diferente? É notável essa diferença? É notável. É notável porque a paciente acaba ficando mais tempo inchada, né? E acaba tendo uma recuperação bem mais lenta do que um pós-operatório bem feito. Olha só que legal, né? E as indicações, a doutora Tânia sempre gosta de indicar um mínimo de 10 sessões, sendo feito o intervalo de 24 horas entre uma sessão e outra, para estar tendo um resultado melhor depois. Né? Que bacana. E assim, existe algum caso que não é indicado ou toda cirurgia requer assim um acompanhamento num pós, uma drenagem? Toda drenagem, toda cirurgia plástica hoje é indicado a drenagem pós-cirúrgica, porque independente se for facial, se for corporal, se for uma lipo, acaba acontecendo o edema, porque é descolado, é mexido, é mais profundo, né? Então, diferente de um procedimento estético que acaba sendo mais superficial. Então, toda cirurgia plástica é feita a indicação de um pós-operatório. Que legal, Jana, obrigada por trazer essas informações para nós, por nos falar sobre a importância da drenagem, por esse trabalho em conjunto que vocês fazem, que eu acho tão importante. Às vezes a gente fica, me indica alguém, então ali já está junto, profissional, que já se conhecem, já seguem a mesma linha, então dá uma segurança para aquela paciente, né? Sim, é bem importante já ter o profissional de indicação do cirurgião. É verdade. Porque acaba juntando as duas coisas, né? E sendo um profissional indicado pelo cirurgião, geralmente a pessoa que ele confia, que ele sabe. Já viu do resultado do trabalho, né? Isso, e já sabe como que a pessoa trabalha e como que a pessoa vai fazer esse pós-operatório. Porque também se fizer com um outro profissional que não conheça... Pode mudar até o resultado da cirurgia. Pode até mudar o resultado final. Verdade. Jana, muito obrigada, adorei. Eu espero que você tenha gostado. Se você está aí pensando em fazer uma cirurgia plástica, entre em contato que eu tenho as profissionais ideal para te deixar daquele jeitinho que você sempre sonhou. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Pergunta do café. Ótima de iniciativa, péssima de acabativa. Como mudar o jogo?
Independente do temperamento, é importante a gente entender que cada temperamento vai interpretar e vai ter dificuldade ou mais facilidade na hora de terminar uma tarefa, na hora de se empenhar numa função com objetivo específico de maneira diferente. Mas o que a gente tem que levar em consideração nesse processo, nessa jornada de busca de alcance de objetivos? Que nós somos seres que fomos criados dessa forma, para sempre estar evoluindo, para sempre estar se desafiando. Então, por mais acomodados que nós estejamos, às vezes por uma fase que nós estejamos passando na nossa vida, não é natural que a gente queira permanecer numa condição de conforto. Lembra aquela zona de conforto que tantas pessoas falam, que quando a gente para refletir a respeito, a gente vê que desconfortável ela não tem absolutamente nada, ela é extremamente desconfortável, porque ela nos afasta daquilo que a gente objetiva, daquilo que a gente deseja. Então, quando a gente para refletir, a gente para analisar o que nos tem impedido de entrar em movimento para chegar aonde nós queremos, a gente já começa o processo de transformação. O mundo, ele não para de girar para nós nos recuperarmos. Então, assim, faz parte desse movimento constante e essa necessidade que nós temos, até mesmo intuitiva e inconsciente, de estarmos buscando essa renovação, essa transformação. Isso faz parte do processo. Por isso que se acomodar não é o ideal. Se acomodar nos afasta ainda muito dos nossos objetivos. Quando a gente para analisar em relação a ser muito bom de iniciativa e péssimo em acabativa, geralmente vem o temperamento sanguíneo, né, que é o principal, é o que geralmente tem mais dificuldade com isso, porque lembra, quem tem o temperamento sanguíneo, ou então tem um pouco do sanguíneo, sabe disso. O sanguíneo, ele é motivado por novidades. Então isso faz com que ele tenha sempre aquele brilho no olhar, sempre aquela vontade, aquela curiosidade de aprender coisas novas. E o que pode acontecer no meio do caminho, né? Se você está o tempo todo exposto a vários estímulos, diferentes estímulos e situações, vai ter um momento nesse processo que, quando começar a ficar mais difícil, quando começar a ficar mais complicado, isso faz parte de todo o processo. Qualquer objetivo que a gente tenha, a gente vai ter aquela fase inicial, que geralmente ela é mais fácil, costuma ser mais fácil, até porque a gente não sabe o quanto que a gente ainda não sabe, então isso faz parte do processo, né, de aprendizado. A partir do momento que a gente começa a buscar mais conhecimento, a gente começa a se aplicar mais, a gente vê que começam a surgir também as dificuldades do processo, e dificuldades que necessitam de um tempo de maturação, de conhecimento, de tentativa, erro, de perseverança, para conseguir chegar no momento ideal, naquele estado ideal para poder mudar de fase. O que acontece quando a pessoa ela é muito boa de iniciativa e tem dificuldade de continuar no processo até o final? Ela começa a perder o interesse à medida que as coisas começam a complicar. Começa a se entediar no processo. Aí aquela coisa do cérebro, nosso cérebro ele sempre vai querer poupar energia. Então, se ele quer poupar energia, quando começa a ficar muito difícil, qual que é a tendência? Automaticamente a gente inconscientemente se desligar daquilo. Se nós temos diversos pontos, focos de atenção diferentes, qual a tendência? É que a gente desfoque o nosso objetivo para um outro objetivo. Por isso que quem tem essa dificuldade, independente do temperamento. Lembra que nos temperamentos a gente trabalha muito o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é a base para a gente conseguir, né, evoluir e subir nessa jornada. Prosseguir. Então, se eu já me identifiquei como uma pessoa que tem dificuldade de prosseguir, que começa super animada a cada virada de ano, com aquela energia, aquele gás de começar coisas novas, de aprender um novo idioma. Quantas pessoas, né, começam com esse desejo? Geralmente eu preciso voltar a estudar inglês. Já começa daí. Por quê? Porque em algum momento da vida a pessoa começou, aí quando começou a ficar difícil, geralmente do terceiro, quarto nível, começou a complicar. Aí tem diversos fatores que às vezes influenciam, questão de timidez, introversão, bloqueios mesmo, bloqueios de aprendizado, disposição. A pessoa simplesmente diz, não, isso agora não é o momento para isso, não vou aprender, e o momento certo eu vou voltar. Mas sempre quando viaja, quando tem o desejo, às vezes, de morar fora do país, vem aquela necessidade sinalizando, eu preciso voltar a
estudar inglês, por exemplo. Isso daí é só um exemplo. Daí pode valer para diversas outras metas e objetivos que a pessoa tenha traçado no decorrer da sua vida. Todo objetivo, quando a gente tem, em algum momento, a gente lista que precisa fazer e a gente não conclui, o nosso cérebro, vez e outra, ele vai trazer e vem novamente aquilo lá, eu preciso aprender. Só que, o que acontece? À medida que a pessoa começa e faz aquele movimento, vem diversas outras distrações, os outros objetivos também concorrendo ali. E é importante ter muito claro isso. Ok, a minha dificuldade é essa, então eu vou pegar, eu não vou me encher de objetivos que eu tenho pendentes, objetivos passados, e juntar com objetivos futuros que eu tenho desejo de um dia alcançar, porque eu sei que isso daí, no meio do caminho, eu vou perder energia, vou perder foco e vou acabar não conseguindo realizar nada. E o que acontece com isso quando a gente chega nesse estágio? Frustração. A pessoa ela fica entediada, fica frustrada e aquele sentimento de que eu nem vou começar uma nova coisa porque eu sei que eu não termino mesmo. Quantas pessoas eu já atendi com essa fala? Da pessoa dizendo, eu nem quero tentar aprender ou fazer uma coisa nova porque eu tenho aquele sentimento. E muitas vezes também acontece muito, a pessoa ela ouviu às vezes em casa, passou a adolescência, quem é sanguíneo sabe disso, passou a adolescência ouvindo isso, você nem deve começar a fazer isso porque você sabe que você não termina, isso é fogo de palha. Então a pessoa ela tem aquele ímpeto de fazer, de aprender, de querer, mas ao mesmo tempo tem aquelas lembranças, aquelas crenças associadas que limitam, que vão tirando a energia. Então pensa tudo isso concorrendo no dia a dia, que cada um também tem as suas lutas diárias, tem as suas demandas, tem a sua rotina, que muitas vezes não dá realmente para parar para você única e exclusivamente focar no objetivo. Então é muito importante ter essa clareza, aonde eu estou, o que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, para te ajudar nesse processo de se encontrar, de saber onde está e parar de ser essa pessoa cheia de iniciativa e péssima em acabativa, eu vou te dar 5 dicas. Primeiro, livre-se das desculpas. Isso é muito importante. Como faz isso, né, Zigrid? Como é que eu faço para me livrar das desculpas? Primeiro de tudo, você tem que listar quais são aquelas desculpas que sempre surgem quando você vai fazer alguma coisa nova e que vem o desânimo, que entra naquela zona do tédio, da distração, da dificuldade. Liste, é para fazer uma lista realmente. O que geralmente vem na minha mente? Eu não dou para isso, tudo que eu começo eu não consigo terminar, isso não é prioridade. Porque quando você consegue listar previamente aquelas possíveis desculpas, antes de você começar um novo projeto, um novo objetivo, você já se prepara de antemão. Segundo, seja humilde. Eu vejo que também muitas pessoas se perdem nesse processo porque elas idealizam algo assim tão extraordinário, tão grande dentro desse processo de realização e não têm a humildade de entender que tudo muito grande começou pequeno. Então são pequenos passos. Qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? E não pensar em algo já extraordinário. Por exemplo, se você tem um objetivo de escrever um livro, já não fica naquela idealização da noite de autógrafos maravilhosa e coisa e tal, não. Escreve um capítulo, faz o prefácio, faça o sumário, veja quais são os temas que você quer abordar. Algo simples realmente, começando pequeno. Porque às vezes eu vejo que a pessoa ela se perde porque ela faz algo tão extraordinário na mente dela e ela tem dificuldade de fazer o básico. Então, humildade acima de tudo. Troque o julgamento por inspiração. Ao invés de ficar se comparando com outras pessoas que já chegaram num estágio que você deseja, procure se inspirar nessas pessoas. O que elas fizeram, o que elas fazem. Não no sentido de se achar incompetente, de se achar que falta muito para conseguir chegar lá, mas de se inspirar realmente. Quais são os passos que essa pessoa ela fez em relação a isso. Há uma diferença muito grande e essa diferença entre se inspirar e se comparar pode definir nesse processo de você ter força para continuar ou por simplesmente desistir e achar que não é para você. Quarta dica, tenha clareza do processo. Então pense
em curto, médio e longo prazo. O que você precisa fazer? Quais são as etapas? Isso tem a ver também com a dica anterior de pensar o que eu preciso fazer. É algo que é rápido? Quando a pessoa ela tem, dependendo da quantidade de recursos que ela tem, ela pode acelerar o processo ou não. Então, por isso que é muito importante ter essa clareza. Ok, em relação aos recursos que você tem hoje, e quando eu falo de recursos, é recursos financeiros, recursos de tempo, para você se dedicar a esse projeto. O que você pode fazer em curto, médio e longo prazo? Se você tem essa clareza, você consegue administrar e planejar de uma maneira que vai minimizar as possibilidades de você desistir no meio do caminho. E por fim, celebre a jornada. É muito importante entender isso. Parece frase motivacional, né? Mas isso faz toda a diferença. A gente entender que tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente objetiva, que a gente se determina a fazer, tem um propósito muito maior do que o resultado em si. É realmente, de fato, o processo de transformação. Da gente se determinar, da gente conseguir perseverar. Eu sempre digo, né? Não escolha tantas metas, tantos objetivos. Foque num principal. Se você focar nesse principal e todo dia se dedique um pouco. Às vezes você tem outras coisas que você precisa dedicar atenção e esforço, mas se você tem um sonho e aquilo ali te inspira, todo dia reserva um tempo para se dedicar, para se empenhar, para investir naquilo. Você vai ver que no final de um ano isso vai fazer toda a diferença para você de fato conseguir terminar. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Tenha foco e direcionamento que você consegue. Se você não desistir, não tem nada que te impeça de alcançar. E você, conhece alguém que tem essa dificuldade, que você vê que constantemente começa muitas coisas cheio de energia e motivação e vai perdendo a energia no decorrer do caminho? Ou talvez até mesmo você se veja muitas vezes com muitos sonhos e objetivos e não consiga terminar, alcançar, ter foco? E se você quer se conhecer um pouco mais, saber que se tem alguma relação com o seu temperamento, tem um teste aqui que você pode fazer e você vai saber se o seu temperamento principal influencia ou não nessa tomada de decisão. Clica no link na descrição do vídeo, faça o teste e manda para aquele amigo especial. Um beijo, nos vemos no próximo café.